gente, aqui é o professor Rui. Nós estamos aqui para mais uma aula de EDO. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, introduzindo um novo objeto de estudo, que são as equações de ordem superior. A aula de hoje ela vai ser dividida basicamente em dois momentos. Um momento que a gente vai mostrar para vocês uma teoria preliminar, né, que serve para qualquer tipo de equação diferencial de ordem n, que seja linear, tá? Para vocês entenderem como é que essas soluções são buscadas, são construídas e o que garante a construção dessas soluções, como é que elas vão ser, né? Que cara elas vão ter. E por fim nós vamos começar com uma técnica para tentar resolver equações de segunda ordem, tá? Mas a gente vai ser perceptível a mudança de comportamento da aula, certo? Então vamos começar olhando para uma equação de ordem superior. Nós sempre vamos estudar equações desse tipo, que são as equações lineares, tá? E aí a gente já inicia com um dos teoremas mais importantes da análise, tá? E hoje a gente não vai demonstrar nenhum dos teoremas, porque os teoremas vistos aqui hoje são todos teoremas que a gente precisa de um pouco de ter uma maturidade matemática um pouco maior, tá? Vocês não cursaram nem análise ainda, então a gente fica devendo essas demonstrações, mas quem sabe um dia vocês façam uma pós-graduação em matemática, em nível de mestrado, com certeza vocês vão ver esse teorema que é muito importante, tá? Na área de equações diferenciais. Tá? Então imagina que a gente vai trabalhar com equações lineares dessa forma, e aí já temos um teorema que é o famoso teorema de existência e unicidade, que garante que nós temos sim, sob algumas condições que a gente vai já ver, uma solução para esse problema, e dependendo do que você impõe ou que você pede ao problema, essa solução vai ser única, existe e ainda é única. Então é um teorema da pesada que diz o seguinte, que se você tiver uma equação diferencial de ordem n, no caso, com os coeficientes a's, no caso a n até o a1, o a0, perdão, aqui faltou um zero, e a f de x, que é no caso da parte não homogênea, né, contínuas no intervalo y, e a gente pede também que o an seja diferente de zero para todo x nesse intervalo, tá? Então, se em algum ponto desse intervalo, que nós vamos chamar de x0, existe, a solução está bem definida nesse ponto, então existe uma solução y de x, que é única para o problema de valor inicial, tá? Então, faltou, eu saltei, a gente tem que ter esse x, o x tem que estar dentro do intervalo que você vai pegar, o x0, né? Certo? Então, imagina só, o que é que nós estamos pedindo aqui? Nós estamos pedindo apenas que esses a's sejam todos contínuos no intervalo, estamos pedindo que o an seja diferente de zero e estamos pegando um x0 dentro do intervalo, certo? Então, se a gente pega um x0 dentro do intervalo, quem vai ser esse x0? É o x0 lá do PVI, a gente já vai falar do PVI, tá? Novamente. Então, se você pega um x0, que é o do PVI, dentro do intervalo, onde todas essas funções são contínuas, o an é diferente de zero e a f também é contínua, então, sob essas condições, essa equação aqui de cima, que é a equação diferencial homogênea linear, ou não homogênea linear, tem solução e ela é única, tá? O PVI, perdão, tem solução e essa solução é única. Então, para isso, a gente tem que lembrar o que é o PVI e o que é um problema de valor de contorno, que esse eu ainda não falei. O PVI eu já falei em algum momento, que é o problema de valor inicial. E aí, por comodidade, para não pegar a equação com n, de ordem n, que aí ia dar um trabalhão a mais para digitar, eu peguei o caso 2, tá? De ordem 2, para ficar mais fácil. Então, o que seria o PVI? É você ter a equação de segunda ordem, como está aqui, que eu vou circular em verde, está aqui a equação de segunda ordem. E aí você tem que impor duas condições, uma sobre a função e uma sobre a derivada da função, todas no ponto. Então, observe, o x0 é o ponto que tem que estar em I, e esse y0, gente, é nada mais nada menos que o f de x0, tá? E aí nós temos também que conhecer, além
da própria função, perdão, é o y, tá? Além de a gente conhecer como é que a solução se comporta no ponto, a gente tem que conhecer na primeira derivada. Se fosse de ordem 3 a equação, a gente tinha que conhecer no ponto, na primeira e na segunda derivada, tá? Se fosse de ordem n, a gente tinha que conhecer a função no ponto, x0, na primeira derivada, até a derivada de ordem n-1. Então, é sempre assim. Para se ter um PVI, você tem que conhecer a solução em um ponto do intervalo e nas derivadas, todas as derivadas de ordem, de modo que essa ordem chegue até no máximo n-1 da ordem, que é a equação como um todo, tá? Então, aqui, esse é o PVI. PVI a gente já viu em algum momento do curso. O que é interessante do PVI? É que a gente viu que quando a gente busca a solução de um EDO, no intervalo, vou até marcar aqui o intervalo I, o que é que a gente encontrava? Não sei se vocês lembram. A gente encontrava uma família de soluções, tá? Uma família de soluções aqui para esse EDO. Só que quando a gente marcava um ponto inicial, sei lá, botar até assim, a gente garantia que essa solução era única. Então era basicamente isso que a gente fazia lá no caso de primeira ordem, e a ideia é bem parecida aqui, tá? Nós temos combinações lineares também para as soluções, só que quando você tem um PVI bem definido, não só a equação, nós temos um PVI, essa solução passa a ser única. O que é o problema de valor de contorno? É quando, em vez de conhecer condições num ponto e nas suas derivadas, você tem mais, conhece a função em mais de um ponto do intervalo, tá? E aí a gente chama de problema de valor de contorno, por quê? Porque é como se você conhecesse nas bordas. Aqui, esse não contorno é porque é como se você conhecesse como a função se comporta nas bordas do intervalo em questão, tá? Observe que, na prática, não necessariamente o A e B tem que ser as bordas do intervalo, mas a ideia de contorno surgiu por causa disso, porque o A e o B, na maioria das vezes, está na borda do problema, tá? E aí, quando você conhece a função nas bordas do problema, você pode ou não ter essa unicidade, mas, enfim, é uma outra forma de se abordar um problema, uma equação diferencial com algumas imposições a mais, né? Tá? Então, só para que fique claro para vocês o que é um problema de valor de contorno, ou comumente a gente só chama de problema de contorno, tá? E aí, assim, a gente começa a pensar no que é uma solução para as nossas equações de ordem superior. Como buscar? Não sabemos. Sabemos até agora que temos uma equação, que temos uma solução e que se eu tiver um PVI, eu tenho uma solução única, desde que esses meus A sejam contínuos e essa minha F também seja contínua em todo o intervalo de definição da minha equação diferencial. Tá? Para dar continuidade ao estudo, nós precisamos entender o que é dependência e independência linear. Tá? Esse conceito de dependência e independência linear você já tem lá da álgebra linear, mas lá eram para vetores. Tá? Aqui nós vamos usar para funções. As funções vão ser consideradas os vetores. Tá? A gente diz que as funções f1 até fn, o conjunto de funções é linearmente dependente em um intervalo i, se existirem constantes c1 até cn, não todas nulas, tais que essa combinação é zero para todo x no intervalo. Então, observe que a definição é a mesma, né? Dependência e independência linear é uma caracterização para conjunto, tá? Então, o conjunto das funções f1 até fn é LD, ou linearmente dependente, se existirem constantes que deixam isso zero para todo x no intervalo. Se isso não acontecer, ou seja, se você não conseguir encontrar constantes que deixem essa combinação linear zero sempre, ou seja, se o conjunto de funções não for linearmente dependente, eles vão ser linearmente independentes, tá? Então fica uma coisa define a outra no caso. Se não for linearmente dependente, é linearmente independente, certo?
Só que olha como ia ser difícil você... Imagina como seria difícil você tentar mostrar que um conjunto de duas funções é linearmente dependente. Porque no caso você ia ter que resolver um sistema para encontrar esse C1, as constantes, só que além das constantes em questão ia ainda ter os x do intervalo. Tá? E aí ia ser muito trabalhoso você parar para pensar, olha, será se tem mesmo Cs que para todo x isso vai dar zero? Será? Será se pelo menos um dos x não vai falhar? E aí, tentar pela definição mostrar que um conjunto de funções é linearmente dependente ou independente acaba sendo um pouco inviável às vezes. Mas para isso nós temos alguns critérios que vão nos ajudar a saber se funções são linearmente dependentes ou não, tá? Sem a gente precisar usar essa definição de dependência e independência linear. Para isso, a gente vai ver o que eu estou chamando de teste, tá? Teste de dependência linear. Mas para entender esses testes, a gente tem que definir uma ferramenta importantíssima na matemática, na parte de equações diferenciais, que é o Wronskiano. O Wronskiano eu deixei para escrever para a gente entender como é que ele funciona, tá? Então, o que seria o Wronskiano de um conjunto de funções f1 até fn, tá? Primeira coisa, o Wronskiano é uma função de n entradas. Ou seja, para você ter o Wronskiano de um conjunto de funções, quando você vai fazer o Wronskiano de um conjunto de funções, cada uma das funções vai se comportar como se fosse uma entrada da função. Então a gente escreve o Wronskiano assim, ó, Wronskiano, e aí eu vou escrever todas, ó, F1, F2, por comodidade eu não vou ficar repetindo o X, tá, gente? Para ficar menorzinho, tá, o texto. Mas fica subentendido que esses F's eles dependem de X. Para definir o Wronskiano, o que é que a gente precisa dessas funções? Olha, se você tem N funções, então você precisa conseguir derivar a função até a ordem N-1. Se você tem 3 funções, você tem que ter até a segunda derivada. Se você tem 4 funções, você tem que ter até a terceira derivada. Então é possível definir o Wronskiano para um conjunto qualquer de funções. Então se você tem N funções, como seria o Wronskiano? Seria o determinante. Primeiro você pega as funções e lista na primeira linha. E embaixo você começa a fazer a derivada das funções, tá? E aí, por se tratar de um determinante, a gente tem que deixar isso quadrado, né? Porque só tem determinante de matriz quadrada. E aí, para ficar quadradinho, a gente vai até a ordem n-1 da derivada, tá? Então, observe que o Wronskiano é nada mais nada menos que um determinante das funções com suas derivadas, tá? É uma função que tem n entradas aí no caso. Para cada uma função, você tem... Para cada função que aumenta, você aumenta uma variável no Wronskiano, certo? Então, o Wronskiano é nada mais nada menos que isso, certo? E eu vou até meio que selecionar ele aqui, que eu vou já usar. Então, o Wronskiano de um conjunto de n funções é isso, tá? Então, tem um resultado extremamente importante que diz o seguinte: suponha que o Wronskiano de n funções é diferente de zero em pelo menos um dos pontos do intervalo i. Se isso acontecer, então as funções são linearmente independentes em i. Olha que maravilha! Por que isso é uma maravilha? Eu vou botar aqui ações da página. Inserir página. Inserir uma página. Imagine o seguinte exemplo. Imagina que você queira saber se as funções cosseno de x e seno de x são linearmente dependentes. Você quer saber isso? Isso é verdade? O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar o Wronskiano. O que é que diz o Wronskiano? Você faz o Wronskiano de cosseno de x e seno de x. O que é que diz o resultado? Diz que se você fizer o Wronskiano e esse resultado for diferente de zero em pelo menos um ponto do intervalo, então a gente tem que definir um intervalo. Vou botar toda a reta.
Se pelo menos em um dos pontos desse intervalo esse Wronskiano for diferente de zero, é porque as funções são linearmente independentes. Então vamos calcular o Wronskiano. Como é que calcula? Na primeira linha você repete as funções. Na segunda você bota as derivadas. Derivado do cosseno menos o seno. Derivado do seno cosseno de x. Como é que eu calculo um determinante desse? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Isso fica cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E isso a gente sabe que é 1 sempre. Então, olha que legal. O Wronskiano das minhas duas funções é 1 sempre. É sempre 1, ou seja, não vai dar zero nunca. Eu só precisava que não desse zero em um ponto, e ele não deu zero nunca. O que é que eu sei, então? Logo, esse conjunto aí, cosseno de x, seno de x, né, que é o conjunto de duas funções, é linearmente independente. Então, observe, a definição de dependência e independência linear é muito importante. Mas o que nós vamos usar mesmo na prática é esse critério. Que se você tem um Wronskiano e ele deu diferente de zero em pelo menos um ponto, então as funções são linearmente independentes. Tá? Esse determinante é chamado de Wronskiano, gente, graças a Joseph Maria Henner Wronski, tá? Que é um polonês que foi educado na Alemanha, tá? E que passou a maior parte da sua vida na França. Mais um filósofo do que matemático, tá? Ele trabalhou também muito na filosofia. E eu acho que basicamente essa foi uma das únicas contribuições que ele teve no estudo, que ele teve assim, de relevante na matemática, e foi justamente nesse estudo de equações diferenciais, dependência e independência linear de funções. Tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o Wronski, com certeza vocês vão achar alguma coisa, quem sabe até uma imagem. Tá? Ele é de 778, ele nasceu, então deve ter algum desenho aí, uma imagem dele. Tá? Então, dando continuidade, nós vamos abordar agora, primeiramente, de antemão, apenas as soluções de equações lineares homogêneas. Tá? Então, aqui nós vamos abordar essa teoria para entender como é que é montada essas soluções. Tá? Então, imagina que você tem aqui, a gente queria resolver a equação grandona, né? Que em vez de zero aqui tinha f de x. Mas já que a gente não tem ideia nem por onde começar, vamos começar olhando só para a homogênea, certo? E tem alguns resultados que a gente tem que entender. O primeiro deles é o princípio da superposição. Imagina, gente, que você tem y1, y2 até yk, que são soluções dessa EDO. Tá? Como eu encontrei? Não sei, mas imagina que você tem essas soluções. Então, a combinação linear dessas soluções também é uma solução para EDO. Tá? Esses CIs são constantes arbitrárias e isso torna y também solução da equação diferencial no intervalo. Esse princípio da superposição não é difícil de demonstrar. Se você tiver curiosidade, você pode até tentar. Eu acho que não tem muita dificuldade. Basta jogar a y dentro da solução e usar que cada y'zinho desse, cada yi, também é uma solução. Tá? Então, o que é interessante do princípio da superposição? Que até agora você não sabe encontrar uma solução, mas se você tiver algumas soluções diferentes, ao combinar linearmente essas soluções, você continua encontrando outras soluções. Tá? E aí, nós temos um critério para dependência e independência linear de soluções que é um pouco mais leve do que o que a gente tinha antes. Observe, aquele critério que a gente viu até agora eram para funções quaisquer. Esse critério que a gente vai estudar agora é um critério só para soluções. Tá? Então, veja que é diferente. Em vez de pegar duas funções quaisquer, nós vamos pegar funções que são soluções de uma EDO homogênea linear de grau n. Tá? Então, imagine que você tem y1, y2, yn soluções, tá? Não são funções qualquer, são soluções de uma EDO linear homogênea de grau n. Tá? Então, o conjunto de soluções L e se somente se, esse Wronskiano é diferente de zero para todo x no intervalo. Observe que é uma coisa mais forte.
Lá só precisava ser diferente de zero em um ponto, mas se as funções forem soluções de um EDO, tem que ser diferente de zero para todo x no intervalo. É um pouco diferente, tá? E a gente vai definir, imagina só, qualquer conjunto y1 até yn de n soluções Li de um EDO não homogênea, linear de ordem n, a gente vai chamar de conjunto fundamental de soluções. Então, toda vez que você tiver uma equação de ordem n e conseguir encontrar n soluções LIs, nós vamos chamar esse conjunto de conjunto fundamental de soluções, tá? Interessantíssimo, tá? Por quê? Porque agora, toda vez que você tiver uma EDO de ordem n, é interessante que você tente buscar esse conjunto fundamental de soluções. E você vai ver que realmente ele tem uma implicação muito boa em alguns resultados. Conclusões importantes que a gente pode levar desse conjunto de soluções. Primeiro, que qualquer outra solução da EDO, e esse resultado é muito forte, qualquer outra solução da EDO que você encontrar, ela pode ser escrita como uma combinação linear dessas soluções, dessas funções do conjunto fundamental. Ou seja, imagina só uma y que é solução. Então, é possível encontrar constantes, tal que essa y vai ser escrita assim, ó. Onde esses CIs são constantes e esses YI são as funções do conjunto fundamental. Fundamental de soluções. Então é um resultado bastante forte. Qualquer outra solução, pode ser escrita como uma combinação linear das funções do conjunto fundamental. Então é importantíssimo isso, por quê? Porque encontrei o conjunto fundamental de soluções, então eu consigo escrever todas as funções que são soluções, tá? Outro ponto importante é que existe um conjunto fundamental. Toda EDO de ordem n tem sim seu conjunto fundamental, então dá para você buscá-lo, tá? Como é que busca? Vai procurando as equações até completar n equações e esse conjunto continue linearmente dependente, tá? Toda EDO tem sim um conjunto fundamental de soluções. E a solução geral da equação linear homogênea de ordem n é dada por todas as combinações lineares do conjunto fundamental de solução. Então, se você quiser saber a solução de um EDO homogênea linear de ordem n, basta você fazer as combinações lineares, todas as combinações lineares das minhas funções do conjunto fundamental de soluções. Tá? Então, essas aqui vão ser todas as minhas soluções possíveis. Tá? O conjunto fundamental é importantíssimo. Então, o que é que a gente leva de bônus? É que uma das coisas mais importantes é até tentar encontrar esse conjunto fundamental de soluções. Tá? Como é que a gente vai encontrar? Não veremos hoje, mas veremos na próxima aula. Tá? Mas isso é muito importante. Por que a gente estudou isso? Porque a gente precisa resolver essa equação inteira. Tá? Só que nós vamos começar resolvendo como? Resolvendo a homogênea associada. Então, primeiro você imagina que aqui tem um zero, para depois você tentar resolver ela com o f de x. Tá? Então, como a gente quer abordar essa equação, nós vamos fazer da seguinte maneira. Tá? E eu não estou demonstrando esses resultados, porque além de a aula ser curta, tem um pouco de sutileza em alguns passos da demonstração. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de YH a solução da equação homogênea associada. Quem é a homogênea associada? É a mesma equação, só que botando zero aqui no lugar do f de x. Então, nós vamos encontrar a solução da homogênea primeiro e nós vamos encontrar uma solução particular para essa equação de cima. O que é uma solução particular? É uma solução que dá certo a equação, qualquer uma delas. Você testa aí alguma no olhômetro, sei lá. A gente vai ver nas aulas da frente como encontrar algumas soluções particulares. Mas imagina que você encontrou qualquer uma delas. Chama essas soluções de YP. A solução para uma equação desse tipo, que é a equação completa, é dada dessa forma. Basta você somar a solução da homogênea
mais uma solução particular. Na prática fica como? Fica todas as combinações lineares do espaço fundamental da equação homogênea, tá? Você faz todas as combinações lineares do conjunto fundamental de soluções para a EDO homogênea e depois soma a solução particular. Eu vou chamar de Y1 porque você pode encontrar várias, tá? Eu estou chamando Y1 de P só porque podem ter várias. Tá? Então, como é que nós vamos encontrar as soluções das equações não homogêneas? Primeiro eu tenho que encontrar da solução homogênea, da equação homogênea associada, depois eu tenho que encontrar uma particular. Como eu vou fazer isso? Serão cenas dos nossos próximos capítulos, tá? E aqui, como eu falei, nas próximas aulas nós vamos aprender a encontrar essas YPs e também vamos aprender a encontrar as YH, tá? Eu devia ter digitado. Mas a aula de hoje é só para mostrar como é que a gente vai montar essas soluções. A gente ainda vai aprender a encontrar isso. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos começar com um dos métodos de solução, que é um método que a gente vai usar para construir uma segunda solução a partir de uma conhecida, ou o método da redução de ordem, tá? O que é que diz o método da redução de ordem? E aqui, gente, a partir de agora, nós vamos focar nas EDOs de segunda ordem, por ser mais cômodo, tá? Como é que a gente vai atacar? E também por só saber por hora fazer elas. Nós vamos considerar a segunda, ou um EDO de segunda ordem aqui. E por comodidade, nós vamos dizer que, só um momento, que Y1 de X é solução da seguinte EDO, tá? Se isso acontece, nós vamos fazer a seguinte mudança. Nós vamos substituir Y por U de X vezes Y e vamos ver o que é que acontece na equação. Só um detalhe que aqui, gente, não é a solução cheia, tá, gente? É para ser homogênea, perdão. Tá? Então, como a gente abordou, primeiro a gente tem que sempre encontrar a solução da homogênea. Isso é um fato. Depois é que a gente acha a solução da equação inteira, com a parte não homogênea. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver primeiro equações que a gente conhece uma solução. Por quê? Porque nós vamos usar essa técnica da redução de ordem. Tá? O que é que diz a redução de ordem? Olha, você conhece uma, então vamos substituir y, onde tiver y, nós vamos botar u de x vezes a que você conhece, para ver o que é que vai acontecer, tá? E nós vamos fazer isso na prática, porque a prática é que mostra pra gente como é que a gente vai trabalhar direitinho. Então vamos considerar aqui a seguinte função y1 e a seguinte EDO. Tá? Reduz a ordem da EDO. Como é que a gente vai fazer? Olha, nós somos bem mandados. Vamos definir y como sendo x ao cubo vezes u de x. Certo? E aí nós vamos substituir na equação. Para substituir na equação, nós vamos ter que encontrar a segunda derivada. Por quê? Porque se você olhar com carinho aqui, com atenção, na EDO nós temos uma segunda derivada. Então nós vamos ter que derivar essa função aí. Então como é que vai ficar? Vamos derivar. Primeira vez, derivada do produto. Derivo primeiro x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Vou repetir o u de x, mais... Vou conservar a primeira e derivar a segunda, u' de x. Tá? Fazendo novamente, quem é o y duas linhas? Vou aplicar a regra do produto aqui primeiro, tá? Fica 6x u de x mais 3x ao quadrado u' de x. Fiz só no primeiro produto, agora eu vou para o segundo. 3x ao quadrado u' de x mais x ao cubo u duas linhas de x. Então fiquei com essa equação diferente, com essas duas. Eu encontrei y' e y duas linhas. Eu vou só organizar direitinho aqui, só para ficar melhor para a gente entender. Ó, vou até escrever de outra cor.
o y duas linhas, que é o único que eu vou precisar no caso, eu vou organizar ele melhor. Vai ficar assim, ó, x ao cubo, u duas linhas de x. Eu vou juntar aqui a parte que tem u', ó, tem 3x ao quadrado aqui e tem 3x ao quadrado aqui. 6x ao quadrado u' de x mais 6x u de x. Eu vou criar uma página. Agora vamos substituir na EDO, tá? Vamos substituir na EDO. A EDO era qual? A EDO era essa, ó. Era y x ao quadrado, y duas linhas, menos 6y igual a zero. Então fica assim, x ao quadrado vezes o y duas linhas, a gente acabou de organizar aqui, ó, dá todo esse negócio aí. Então vou escrever, ó, x ao cubo, u duas linhas, mais 6x ao quadrado, u', mais 6xu, tá? Escrevi, menos 6 vezes y. O y, não sei se vocês lembram, mas é ux ao cubo. Tá? Por preguiça eu não estou botando u de x, estou botando só u. Mas fica subentendido que esse u é u de x. Tá? A gente pode fazer o que agora? Podemos organizar melhor nossa casa. Tá? Isso aí dá quem? Fica x elevado a 5, u duas linhas. Certo? Vou juntar os termos que tem u', dá 6x a 4 u'. E se você olhar com atenção, vai ficar 6x ao cubo u menos 6x ao cubo u igual a zero. Esses dois rapazes aqui, ó, se cortam. E eu fico com a seguinte equação, ó, x a 5 u duas linhas mais 6x a 4 u' igual a zero, certo? E aí, gente, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou chamar u' de w. Quem é u duas linhas? É w'. E aí a gente fica com a seguinte EDO. X elevado a 5, w' mais 6x elevado a 4, w igual a zero. Ou seja, eu meio que resolvi, eu reduzi, eu encontrei eu estava com EDO de ordem 2 e eu voltei para uma EDO de ordem 1. Tá? A gente pode olhar para isso simplesmente assim, ó, w' mais 6 sobre x, w igual a zero. E a gente viu na aula passada como é que resolve isso, as duas aulas atrás, tá? A gente viu como é que resolvia isso. Eu posso simplesmente usar o método fator integrante ou separar isso aí rapidinho. Eu vou fazer assim, ó, dw dx é menos 6 sobre x, w, certo? Eu vou passar o dw, fica 1 sobre w, dw é igual a menos 6 sobre x, dx. Eu integro agora. E aí nasce uma constante. Tá? Vou passar a exponencial de todos os lados. Tá? Certo? Só que antes de passar a exponencial, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o 6 para o numerador aqui do ln. Fica ln de w é igual a ln de x elevado a menos 6 mais k. Quando eu passar a exponencial de ambos os lados, eu fico com w é igual a x elevado a menos 6 vezes uma constante. Tá? Lembrando, fica vezes e elevado a k é uma constante. Eu não quero w. Por hora eu quero é u. Quem é u? O w' eu sei que é u. Quem é que é u? Fica a integral de w, né? E aí eu consigo encontrar o meu w. Eu vou criar outra página para não ficar atrás da foto. Tá? Então, só para não ficar confuso, eu achei o w que é x elevado a menos 6 vezes c.
eu vou botar assim, ó, W é 1 sobre x elevado a 6 vezes c, tá? Mas quem é o linha? É W, tá? Que é nada mais nada menos que 1 sobre x elevado a 6 vezes c, ou até o x a menos 6 vezes c, ou vou botar o c aqui multiplicando, tá? Logo, quem é o u? É você integrar isso em x. E aí nasce uma constante. Logo, quem é o u? Fica menos c sobre 5 vezes x elevado a menos 5, tá? E aí tem a outra constante, tá? Quem é meu y? É u vezes y1. Não sei se vocês lembram. Logo, meu y é quem? É u vezes x ao cubo. Eu tenho um u, é menos c sobre 5, x a menos 5, mais k, vezes tudo isso vezes x ao cubo. Logo, quem é a minha solução? Fica menos c sobre 5, x a menos 2, mais kx a menos x a 3. Por comodidade, gente, a gente pode juntar esses constantes, tá? Só para ficar do jeito que a gente quiser, tá? Você pode simplesmente pensar, olha, a minha solução é essa aqui, ó, é uma constante 1, x a menos 2, mais uma outra constante c2, x a 3. Por quê? Porque c sobre 5 é uma constante também. Então, veja só, nós já tínhamos essa daqui como sendo a y1. Essa minha aqui, essa outra aqui vai ser a y2, gente, ó, y2, x a menos 2, tá? Eu tinha uma solução, agora eu encontrei outra. Você pode testar usando o Wronskiano se as duas vão ser LI. Se as duas forem LI, você já tem aqui o conjunto fundamental para aquela EDO. Então, você já tem todas as soluções. Se realmente aí for um conjunto, se as duas forem LI, você tem um conjunto fundamental. E esse meu y aqui, que eu vou botar dentro de um quadrado, vai ser a solução geral daquela equação homogênea. Então, veja quantos resultados interessantes foram vistos hoje, tá? Então, a gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente continua na próxima aula falando um pouco sobre as equações de segunda ordem com coeficiente constante, tá? Nós vamos aprender muitos resultados interessantes. Até a próxima!